Está no Daf Het Amud Aleph, Amarmar aqui embaixo. A gente traz mais um pedacinho da Braita trazida em cima para discutir ela. Amarmar, Rabi Shimon Omer במקומו מוכרע, אומר וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל. Então, Rabi Shimon fala o seguinte, a gente viu na Braita antes uma discussão entre Rabi Uda e Rabi Shimon. Como eu sei que o seir que era feito bifnim, o seir que era feito dentro do Eichal, o sangue jogado dentro da casa do Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, de onde eu sei que ele perdoa especificamente a pecados ligados a Tumat Mikdash ve Kodashav, pessoas que entraram no Beit HaMikdash enquanto estavam impuros ou comeram korban impuros. Rabi Uda aprendeu disso que está escrito no Pasuk, mitumot, que não são todos os tipos de tumá que são perdoados, só alguns tipos específicos, e na hora que ele listou todos os tipos, ele falou, olha, esse tipo de tumá, tem vários pecados da Torá ligados a tumá. A gente falou que tem tumá de Avodazará, tumá de Giloerel, tumá de Fichudamim, mas Rabi Uda falou, de qualquer jeito, a gente encontra com relação ao castigo que a Torá deu para pecados específicos, que o pecado de alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro ou comeu korban impuro, Tumat Mikdash Kodashav, é um castigo menor de korban oleve yore, do korban que ele é diferenciado, que só depende da situação financeira da pessoa. Então, se esse ser que é feito dentro, ele vem perdoar o pecado de alguém, com certeza esse aqui. Aqui assim aprendeu Rabi Uda. Rabi Shimon, por outro lado, falou, não, eu aprendo do próprio Pasuk, está escrito no Pasuk, Vechiper ala Kodesh mitumot. Parece que esse korban, o seir que era feito dentro do Eichal, no Yom Kippur, ele vem lechaper, ele vem perdoar ala Kodesh, pecados ligados ao Mikdash, que a gente chama de Tumat Mikdash ve Kodashav. Então, fala Rabi Shimon do próprio Pasuk. O Pasuk falou que o contexto do perdão do seir feito dentro do Eichal é de Kodesh, Tumat Mikdash ve Kodashav. Mitumato shel Kodesh, de qualquer tipo de tumá causada no Beit HaMikdash. Assim aprendeu Rabi Shimon. Eles não discordam na Halachá, eles discordam na fonte. Rabi Uda procurou todos os pecados ligados a tumá e qual deles tem um diferencial, e Rabi Shimon falou o próprio contexto. Fala, Shapir que amar Rabi Shimon. Shapir que amar Rabi Shimon. Fala, olha, Rabi Shimon falou bonito, falou certinho, é o contexto do Pasuk, porque Rabi Uda não aprendeu igual Rabi Shimon. Responde Agmará, Rabi Uda Marlecha, Rabi Uda te diz o seguinte, se Rabi Uda tivesse aqui, ele diria o seguinte, fala Agmará, de acordo com Rabi Uda, acontecendo no Pasuk, Vechipera la Kodesh, não vem te ensinar qual pecado específico é perdoado por esse korban. A palavra Vechipera la Kodesh vem dizer o seguinte, da mesma maneira que Lifnai Velifnim, dentro do Kodesh HaKodashim, o Cohen entrava lá com o sangue da vaca e o sangue do Seir, e jogava o sangue, Echad Lemala Veshiva Lemata, certo? Um para cima e 7 para baixo, igual a gente fala em Yom Kippur, Achad Lemala, Achad Veachad, Achad Ustam, Achad Veshalosh, igual a gente fala na Tfilah de Yom Kippur, Achad Lemala Veshiva Lemata, ele jogava um para cima e 7 para baixo, assim também tem que ser feito fora, ou seja, dentro do Kodesh Kodashim, o Kohen vai jogar o sangue um para baixo e um para cima e 7 para baixo, 8 vezes. Aí ele sai do Kodesh Kodashim e também na paróquia, na cortina, ele vai fazer a mesma coisa, vai jogar 8 vezes. Então, Vechiper ala Kodesh vem dizer que o sangue tem que ser jogado não só no Kodesh Kodashim, mas também na parte que é chamada de Kodesh, dentro do Eichal, na cortina. Então, por isso, não dá para falar que essa parte do Pasuk vai ensinar que ele vem perdoar um tipo específico de pecado. Rabi Shimon, de onde ele sabe isso? Se ele usou o Pasuk Vechiper ala Kodesh para ensinar que o seir que era feito dentro do Eichal, ele vinha perdoar Tumat Mikdash e Kodashav, da onde ele aprende que o Cohen jogava o sangue tanto dentro do Kodashim quanto na parochet, na cortina. Ele aprendeu isso do Pasuk, Vechen Yase. Está escrito no Pasuk, na continuação, וכן יעשה לאוהל מועד, תעשינו פסוק, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, ומפישם לכל חטאתם, וכן יעשה לאוהל מועד, השוכן איתם בתוך מנועתם. Não só no Kodesh, não só no Kodesh HaKodashim ele jogava o sangue, também no Eichal, também depois que ele saía do Kodesh HaKodashim, ele ainda estava dentro do Eichal, dentro da casa do Beit HaMikdash, ele jogava o sangue na cortina, Nafka, ele aprendeu de lá. Verabi Uda, Imehai, desculpa, Imehai, Avamina, Nitei Parve, Seir Achrite, Venavid. Rabi Uda fala, não, se eu fosse aprender do que está escrito no Pasuk, Vechenia, Se, Laichal,
Assim também ele faz no Oel Moed, que representa aqui o Eichal. Eu entenderia o seguinte: ele tem que trazer um par e um sair para jogar o sangue o sangue deles dentro do Kodesh Kodashim, e tem que fazer shritar em mais um par e um sair, mais um de cada animal, e jogar o sangue deles na cortina, na parochet. Eu pensaria que precisa fazer tudo de novo: outro sair, outro par, outra shritá, outro sangue. Kamash Melan, vem o pastor que fala para dizer que não, que é o mesmo sangue. Mas de onde eu sei que se joga sangue fora também do que está escrito no pastor, Vechipera la Kodesh. Assim entende Rabiuda. Verabi Shimon, Moed, Minei Mashma. E Rabi Shimon fala, não, para mim está escrito no pastor, Moed, e assim também vai ser feito no El Moed, quer dizer, do mesmo que eu te falei para jogar no Kodesh HaKodashim, você joga também no El Moed. Certo? Assim também vai fazer com o mesmo sangue no Oel Moed. Não tem aqui a avamina de que é um outro sangue. Então me sobrou o passuco para dizer que o contexto do perdão gerado pelo pecado de Seir, pelo Corban de Seir, feito dentro do Eichal em Yom Kippur, ele é justamente a perdoar pecados ligados ao Kodesh, Tumat Mikdash e Kodashav. Então, Rabi Shimon, esse Kodesh está sobrando, dá para aprender isso. Rabi Uda teve que fazer outro limudo. Ponto. Amarmar. Vamos trazer mais um pedacinho da Braita para entender melhor. A Braita perguntou, será que o Seir que era feito dentro, ele vem perdoar todos os pecados diferentes, todos os tipos de pecados ligados ao Kodesh, ligados ao Beit HaMikdash? E aí, aprendeu do Passuco Pishem Lekol Hatatam que não é todos os pecados que são perdoados através desse sair. Pergunta a Gemara, então qual pecado realmente é perdoado através do sair feito dentro do Eichal em Yom Kippur? Pecados ligados a Tumat Mikdash e Kodashav. Qual situação? Porque a gente falou que esse pecado ligado a Tumat Mikdash e Kodashav tem situações diferentes. Quando ele sabia que ele estava impuro, quando ele não sabia, quando ele descobriu depois, quando ele não descobriu depois, tem situações diferentes. Então, qual especificamente é perdoado através desse korban? Maininhu. Se for um caso em que a pessoa ele sabia que ele estava impuro, esqueceu, fez errado, entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban e lembrou depois, essa pessoa tem que trazer um korban próprio. Ele traz o korban dele, certo? Ele tem que trazer o korban, não levei ored, não precisa do sair de Yom Kippur para perdoar o pecado dele. Sim precisa, por quê? Porque precisa falar que esse ser vem perdoar o pecado dele? Pelo seguinte, o que acontece se o cara ficou sabendo que ele estava impuro e tinha entrado no Beit HaMikdash logo antes de Shkat HaChamá, logo antes de Yom Kippur. Sagadat HaChamina de Mati Nitlelei Kamash Melan. Eu pensaria, esse cara ele tem que trazer korban, certo? Uma pessoa que ele... Desculpa, a gente vai excluir esse caso. Uma pessoa que ele sabia que ele estava impuro, esqueceu e lembrou de novo depois, o seir feito dentro do Eichal não perdoa o pecado dele. Agora, a pergunta é, por que eu preciso falar que não perdoa o pecado dele? É óbvio que não perdoa o pecado dele. Ele tem que trazer korban sozinho. Ele vai trazer o korban dele. O perdão dele vai vir através do korban que ele trouxer. E não através do seir feito dentro. O seir feito dentro serve para pessoas que não podem trazer korban. Como, por exemplo, alguém que não sabia que estava impuro e descobriu depois. Alguém que sabia que estava impuro e nunca ficou sabendo. Essas pessoas que não têm como trazer korban sozinho, precisam do seir feito no Beit HaMikdash para perdoar. Mas o cara que sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou depois, ele traz o korban próprio. Então fala, Maná, eu preciso excluir ele. Por quê? Porque eu preciso excluir ele? Porque eu poderia pensar o que acontece se o cara sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou, só que ele lembrou Erev Yom Kippur, perto da Shkiá, quando não dava para trazer korban. Então, talvez o seir que vai ser feito no dia seguinte serve para, pelo menos, talvez não perdoar, mas litlos, para proteger ele de ser castigado. Kamash Melan que não, já que ele tem o korban dele para trazer, enquanto ele não trouxer o korban dele, o nome dele está anotado lá, ele pode ser castigado, vai ter castigo. O seir feito dentro do Beit HaMikdash não serve para perdoar o pecado
dele, certo? Ele vai servir para perdoar pecados de pessoas que não têm como trazer corban, como por exemplo, a pessoa que ele não sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash e depois descobriu, esse cara não tem corban hatat, ele fez um pecado sem querer que não tem corban. Esse tipo de pessoa, o seir feito dentro do Beit HaMikdash vai perdoar o pecado dele, mas alguém que sabia, esqueceu e descobriu depois, ele traz o corban sozinho. Amar Marminante, então pergunta a o seguinte, olha, a gente traz mais um pedacinho da Braita para entender. A priori a gente tem situações diferentes. As três situações mais básicas são: sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou, esse cara traz corban, se vira sozinho. Não sabia que estava impuro, fez algo de errado e descobriu depois, o ser feito dentro do Beit HaMikdash perdoa o pecado dele porque ele não tem corban para trazer. Ele não pode trazer corban porque aqui não tem corban pela Torá, então a única capará que ele tem é o corban feito no Beit HaMikdash. Agora, o que acontece com alguém que sabia que estava impuro, esqueceu e fez algo de errado e ainda não descobriu? Enquanto ele não descobrir, ele não tem como trazer corban, ele só vai trazer corban quando ele descobriu o que ele fez de errado. Então, a Braita perguntou, da onde eu sei que a pessoa que está nessa situação, em que ele sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não lembrou, da onde eu sei que o seir que era feito dentro do Eichal não vai perdoar o pecado dele, porque ele vai ter que trazer corban quando ele descobriu o que ele fez, mas da onde eu sei que isso pelo menos tolê, isso pelo menos deixa pendurado, ou seja, protege ele de ser castigado pelo pecado enquanto ele não descobrir. Às vezes o castigo não vai vir de uma vez só quando a pessoa falecer, o castigo vai vir através de surim, sofrimentos durante a vida aos pouquinhos. Da onde eu sei que esse cara não vai sofrer, mesmo que ele ainda não descobriu que ele pecou, da onde eu sei que o Seir protege ele de qualquer sofrimento. Minain, assim a Braita perguntou e ela trouxe um passuco. Pergunta Gmará sobre esse pedacinho da Braita, Maika Kashalei. Qual diuna aqui? O que a Gmará está perguntando se isso vai perdoar ou não vai perdoar, protege ou não protege? A priori, o ser feito dentro do Eichal, dentro do Beit HaMikdash, perdoa o pecado do cara que não sabia que estava impuro, fez algo de errado e descobriu. Ele não tem corban, esse é o corban dele. Mas o cara que sabia, esqueceu, quando ele descobriu de novo, ele traz o próprio corban. O que a Braita está tentando proteger ele de alguma forma? A pergunta da Braita é o seguinte: agora que você aprendeu do Pasuk, que conectou, está escrito Pishem lekol hatatam, já que o Pasuk conectou Pshaim com Hataim. Pshaim são pecados feitos de maneira proposital e Hataim pecados feitos sem querer. Já que o Pasuk ligou Hataim com Pshaim, Hataim pecados sem querer com Pshaim pecados de propósito, Ma Pshaim de la bene korban, Hataim nami da bene korban. Igual Pshaim, alguém fez um pecado de propósito, ele não tem corban, assim também o seir feito bifnim, ele só serve para proteger e perdoar pecados de pessoas que não têm corban, de que não vai ter conserto através de corban para o pecado dele. Ei, mamá, Pshaim de lá benei korban leolam, afchatem de lá benei korban leolam. Então talvez eu diria, olha, eu poderia estender esse limudo, que o ser feito dentro do Eichal, ele só serve para perdoar pecados, igual em pecados propositais, nunca vai ter corban. O cara que fez pecado de propósito, ele nunca vai trazer corban para perdoar o pecado dele. Tem que fazer chuva sozinho. Então, assim também, talvez o ser que perdoa pecados feitos por pessoas que fizeram pecados sem querer, é só de alguém que, Bichlal, nunca vai ter corban para o pecado dele. Nunca vai ter opção de trazer corban. Mas alguém que sabia que estava impuro, esqueceu, fez algo de errado e ainda não descobriu, já que na continuação, quando ele descobrir, ele vai trazer corban, então talvez o ser não serve para ele. O ser não vai proteger ele de isurim, não vai proteger ele de sofrimento nenhum, porque ele é alguém que ele é passível de trazer corban, mesmo que agora ele não tenha obrigação de corban porque ele ainda não lembrou do que ele fez de errado, mas já que na continuação, em algum momento, ele vai lembrar que ele estava impuro e vai trazer corban, talvez o ser não protege. O maninho, quem é essa pessoa que em algum momento vai ter corban? Desculpa, quem é a pessoa que sim é protegida pelo corban? Para quem o seir sim funciona, sim protege, é uma pessoa que alguém que não sabia que estava impuro e depois descobriu que estava impuro. Essa pessoa que fez algo de errado com relação ao Beit HaMikdash, entrou impuro, comeu corban impuro, enquanto ele não sabia que ele estava impuro, ele foi shogeg, ele é sem querer completamente. E mesmo que ele descobre depois, ele não tem corban.
Então, essa pessoa, se ele protege aval, mais alguém que vem alguém que sabia que estava impuro, mas ainda não lembrou disso depois, que van derremiteada lei bar corbano, já que no momento em que ele lembrar que ele estava impuro, ele fez algo de errado, ele vai trazer um corban, e malolitlei, talvez o ser feito dentro do Beit HaMikdash não protege ele, não serve para nada. Vem a Braita e diz que não, que o ser feito dentro, ele sim serve para proteger. Protege ele de Isurim. Quando ele descobriu o que ele fez de errado, ele vai trazer o Corban e resolver a situação dele. Então a gente tem três situações. Alguém que sabia que fez errado. Desculpa, alguém que sabia que estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash e lembrou, traz Corban sozinho, Corban no Leveored. Alguém que sabia que estava impuro, esqueceu, fez algo de errado e ainda não lembrou, ele vai trazer Corban quando ele lembrar. Enquanto isso, o seir feito dentro do Beit HaMikdash protege ele de Isurim, ele não vai ser castigado enquanto isso. Já alguém que não sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash ou comeu Corban e descobriu depois, essa pessoa ele fez sem querer, porém é um sem querer que não tem Corban. Esse sem querer que não tem Corban, o Corban dele é o seir feito dentro do Beit HaMikdash. Certo? É... é isso que a gente tem até agora. Pergunta Gmará. Olha, talvez a gente fale o seguinte: alguém que ele não tem ideia Batchilá, ele não sabia que estava impuro, pecou e descobriu depois, talvez o perdão dele não é através do seir feito dentro do Beit HaMikdash. Talvez o perdão dele é através do seir feito fora do Beit HaMikdash, certo? Talvez é ele que vai perdoar. Saca da termina ni por mi par. Só fazer uma pausa um minutinho. Desculpa, voltei aqui. Então, voltando. A gente tá falando o seguinte. A gente falou na Braita que o ser feito dentro, ele protege alguém que ele sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não lembrou. Certo? A gente perguntou na Braita, por que precisa falar isso? Qual o Hidush? Porque eu pensaria que não. Qual o Hidush da Braita? A gente falou o seguinte, olha, eu poderia dizer que o quê? Que uma pessoa que ele não sabia que estava impuro, fez algo de errado e descobriu depois que não tem Corban, talvez é o seir que é feito fora do Beit HaMikdash, permite. Desculpa, fora do Eichal. Talvez é o seir que é feito fora do Eichal, perdoa o pecado dele. E o seir que é feito dentro é para a pessoa que fez um pecado enquanto ele quando ele tinha Idiabat Halá, ele sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não descobriu. Talvez o seir feito dentro é para essa pessoa e o seir feito fora é para a pessoa que Bichá não sabia do começo. Sagadatarminani por mipar. Talvez a gente vai inverter então, certo? A gente vai dizer o seguinte, que o ser feito fora perdoa o pecado da pessoa que não sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash e descobriu. Esse é o ser fora. E o ser dentro é da pessoa que sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não descobriu, que o ser de dentro é tolê, deixa ele, protege ele de Surim. Então eu poderia explicar dessa forma, Kamash Melan, vem a nossa Braita e diz que não, que o ser de dentro protege a pessoa que não sabia, entrou no Beit HaMikdash e descobriu depois que ele não tem Corban. Ou seja, eu poderia dizer que o de fora é para a pessoa que não sabia desde o começo, e o de dentro é para a pessoa que sabia e não descobriu ainda. Kamash Milah na nossa Braita que não, que o ser que é feito dentro do Eichal, dentro do Kodesh HaKodashim, que o sangue dele é jogado lá, é para a pessoa que Bichal não soube que estava impuro, fez algo de errado e descobriu depois. Mas a pessoa que sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não lembrou, esse daqui vai ter que se virar sozinho. Quando ele lembrar, ele traz o corban dele. Certo? Mas no momento, o corban que é feito dentro serve só para a pessoa que nunca soube que estava impuro. Amar Krata, se no pasuk, lechol chatotam, michad de benei chataod ninhu venitkaper kaparag michad benei chataod ninhu. Certo? Continua agora o seguinte, Amar Kra, está escrito no pasuk, lechol chatotam, michad de benei chataot ninhu. Certo? Fala aqui a Gemara, deixa eu ver rapidinho. ולא קדים שם חתן, לומר עכשיו הוא פרשה, שאינו בר קורבן, ויתלה עליו עד שיבוא לכלל חטאת. Então vem a drachá do Passuca, vem a Braita no Passuca e fala, vem dizer que mesmo que eu diria que a pessoa que ele sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não lembrou,
mesmo que eu poderia dizer que essa pessoa não tem que parar, porque o Corban serve somente para a pessoa que Bichá não sabia e descobriu depois, vem o Pasuk Lechol Hatatam para dizer que mesmo pessoas que de alguma forma vão chegar em Corban Hatat, o cara que sabia que estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash e ainda não descobriu, mesmo que na continuação, quando ele descobrir, ele vai trazer Korban Hatat, ele tem algum tipo de perdão, pelo menos o ser feito dentro do Beit HaMikdash, dentro do Eichal, ele mantém a pessoa pendurada, ele não é castigado enquanto ele não descobre. Quando ele descobre, ele traz o Korban. Ou seja, a Braita vem dizer o seguinte, eu poderia dizer que o seir feito dentro do Beit HaMikdash, dentro do Eichal, só serve para a pessoa que Bichlá não tem Korban, é a pessoa que não sabia que estava impura, entrou no Beit HaMikdash e descobriu depois, mas a pessoa que sabia que estava impura, esqueceu e ainda não descobriu, já que ele vai chegar no Korban, quando ele descobrir, ele vai ter Korban ou Leveret para trazer, então o seir não serve para nada, Kamash lá na Braita que não, que o seir feito dentro do Eichal, dentro do Beit HaMikdash, ele mantém a pessoa pendurada para não ser castigada, pelo menos. Venitka para Gmurá, pergunta a Gmurá, olha, se a pessoa que sabia que estava impura esqueceu e ainda não descobriu, o ser feito dentro do Eichal serve para proteger ele, para que ele não seja castigado, por que isso não protege completamente? Por que não apaga o pecado? Por que a gente não aprende desse passo que o pecado completamente dessa pessoa é perdoado? Porque essa pessoa, quando descobrir depois, vai ter que trazer o corban sozinho. Vamos dizer que o passo perdoa ele, acabou. Responde a Gemara, se tivesse escrito no Pasuk, cadê? Deixa eu trazer o Pasuk. O Mipishem Michatatam, eu entenderia o Pasuk da seguinte forma: Vechipera la Kodesh mitumot bnei Israel, o seir feito dentro do Beit HaMikdash, ele serve para perdoar pecados ligados ao Mikdash e Tumá de Bnei Israel, o Mipishem o Michatatam, ele vem perdoar pecados propositais e pecados sem querer. Se tivesse escrito no Pasuk Michatatam, eu entenderia que esse pecado vem perdoar a pessoa do Hatat, do pecado. Acha dechtiv lechol Hatatam, mas agora que a linguagem é lechol Hatatam e não Michatatam, leanach deat ulichal Hatat. Vem dizer que não, ele vem perdoar, ele não vem perdoar o pecado completamente, ele vem litlot até que a pessoa chegue no Korban Hatat dele. Na continuação, quando ele descobriu o que ele fez, ele vai ter o Korban Hatat dele, que vai perdoar o pecado. Mas o nosso pecado só protege ele até que ele chegue no Korban Hatat, ou seja, não perdoa completamente, porque se perdoasse completamente, ele não chegaria no pecado, no Korban Hatat. Certo? Somente pendura ele, deixa ele talu e protege ele de surim, certo? Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, então peraí, se esse ser que é feito dentro, ele não perdoa o pecado do cara que sabia que estava impuro, esqueceu e ainda não descobriu, o que ele tolê? O que significa isso que ele deixa o cara pendurado? Eu já expliquei, certo? Que deixa pendurado significa que ele não sofre, mas de qualquer jeito a Gemara pergunta isso agora. A Marabizeira, Farabizeira, Lomar, Met Belovon. Farabizeira, a priori isso significa que se o cara morrer antes de descobrir, ele morre sem pecado, o pecado dele foi apagado, certo? Se ele nunca descobrir, ele nunca lembrar que ele estava impuro e trouxer o corban dele, pelo menos na hora que ele morrer, o ser feito dentro do Eichal perdoou o pecado dele, é como se ele tivesse morrido sem pecado. A Marleirava e met mitame mareket. Fala, não, se o cara morreu, a própria morte perdoou o pecado. Não precisa do ser, certo? Um dos conceitos que aparece em alguns lugares na Gemara é que a morte da pessoa, o que a pessoa passa durante o sofrimento da morte, perdoa os pecados dele. Então, se ele chegou a morrer, a morte perdoou o pecado passado dele. Não precisa do ser feito dentro do Beit HaMikdash para perdoar o pecado dele. Ele amarava, por isso Rava fala, como a gente vem falando até agora, Leagen alav mina isurim. Isso que está escrito, que o ser feito dentro, ele serve para a pessoa que ele estava impuro, esqueceu, e depois, e ainda não descobriu. Isso serve para que pelo menos ele não tenha isurim, não tenha sofrimentos. Ou seja, mesmo que ele vai ser castigado pelo pecado que ele fez, ele ainda não vai ter sofrimentos durante a vida enquanto ele não descobrir. Porque a priori o cara que fez algo de errado, entrou no Beit HaMikdash enquanto ele estava impuro, mesmo que ele estava inconsciente, ele não sabia, ele esqueceu. Mesmo assim, ele fez algo de errado e ele merece ser castigado. Agora, o que acontece? Como você vai castigar o cara? Ele não sabia.
Ele não lembrou ainda. Ele não lembrou para trazer o pecado, trazer o corban o leveore dele e conseguir o perdão. Então, enquanto ele não lembrou, o que acontece com ele? Então, a priori, enquanto ele não lembrou, mitztaer, se você fez algo de errado, você merece ser castigado. Mesmo que você não sabe ainda, você fez errado naquele momento. Então, merece o castigo. Vem o seir feito dentro do Beit HaMikdash, do Kodesh HaKodashim, e protege ele para ele não receber issurim, não receber sofrimento nenhum por causa desse pecado. Quando ele descobrir o que ele fez, lembrar que ele estava impuro e trouxer o corban dele, ótimo, a questão vai ser resolvida. Mas enquanto isso, enquanto ele não lembrou, ele poderia ser castigado pelo que ele fez, vem esse corban e protege ele. É... Bom, como vai começar um outro tema agora, a gente vai parar por aqui, Bezat Hashem, em breve seguimos em frente. Shkoyach.